Olá, bom dia, bom sábado para vocês, bom domingo. Espero que o dia de amanhã seja lindo para vocês, com as mães. Aliás, aproveita, abraça a sua mãe, beija, faz um carinho, porque a vida é tão curta, né? E a gente, enfim, não é nada sem elas, né? Bom, eu estou aqui com o jornalista, eu estou dizendo uma coisa óbvia, né, Erlanger? Estou com o Luiz Erlanger aqui, jornalista, diretor do Núcleo de Qualidade da TV Globo, um homem que a vida inteira trabalhou na geral, fez política, fez economia, fez cidade, né? E acaba de lançar esse livro aqui, Antes que eu morra. Aliás, lançou 2 vezes. É um thriller policial com cenas de sexo, drogas, rock and roll, que faz a transcrição das sessões de análise com o homem, seu psicanalista. É bem interessante o livro, né? E a gente vai conversar com ele. Eu comecei o programa semana passada, mas ele contou tantas histórias da política que a gente estendeu para hoje para falar do livro, né? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, então vamos começar homenageando o Dia das Mães, porque esse título quem deu foi sua mãe, né? Foi engraçado. Me conta essa história de novo. Assim, esse livro é um acidente de percurso. Eu nunca planejei escrever o livro. Eu sempre tive a tese, tenho até hoje, que não existe nada mais absurdo do que a realidade, né? Qualquer assunto que você vai ver na realidade, por mais que você... Mesmo na minha área política, desaparece o helicóptero com Ulisses, impeachment, na história policial você vê toda hora, mesmo nos dramas policiais, de pai que mata filho. Esses horrores, né? A realidade é assustadora. Então eu não tinha muita atração pela ficção. Mas, assim, como leitor, sim, mas não para escrever. Porque você já escrevia sobre a realidade, né? A vida toda escrevi como jornalista, mas eu contava a história dos outros e sempre buscando, esse aqui é minha catarse nesse livro, buscando a exatidão. Nós jornalistas queremos informar com a maior precisão possível. Aí eu tento entender esse livro depois de pronto. Não sei, eu não sentei, vou escrever um livro. Recuperando, eu sei que em 2009 eu comecei a ficar surdo do meu ouvido direito. Surdo mesmo. E por conta dos meus filhos, Mas não parece que você é surdo. Eu sou uma cobaia. Se você quiser depois você ver, eu tenho um drive subcutâneo, que não é aparente, e joga 2 cabos para dentro do ouvido, quer dizer, o meu ouvido externo babau, meu ouvido interno funciona. Então, foram 200 pessoas no mundo, 10 no Brasil. Em 2009, um camarada inventou isso nos Estados Unidos. Eu engano o cérebro, eu capto pelo drive e jogo o som direto para o ouvido interno. Mas nesse período, é maluquice, uma operação de 5 horas, você imagina, tem laptop para saber o ponto e tal, mas estava muito aflitivo para mim. Eu nem me percebia que eu era surdo. Só que a questão, trigêmeos falando ao mesmo tempo, como diz um amigo meu, é que nem se cercando frango em campo aberto. É verdade. Aí eu fiz essa operação e num período de recuperação, eles desligam o ouvido. Então eu fiquei com uma surdez quase que absoluta. E aí eu comecei a prestar atenção como nós temos... A gente vê aquele filme assim, a pessoa falando sozinha, preciso ligar para a mamãe. Você, que maluco, ninguém fala sozinho. A gente fala sozinho. Fala sozinho. Não fala necessariamente para fora, mas fala para... Nesse exato momento que a gente está conversando, você pode estar pensando, eu tenho uma conta para pagar, e não liguei para minha tia. Então, assim, os diálogos internos na cabeça das pessoas são muito amplos. E eu prestei muita atenção nisso. E fiz um texto, não jornalístico, meio rocambolesco sobre a questão dos sons. Guardei esse troço lá. Aí passou um outro período, eu saí de um elevador, falei, caramba, aí, esse negócio de elevador é interessante, você pode abrir a porta, encontrar um troço que modifica a sua vida. Me interessa muito a questão do livre-arbítrio, você pode voltar para trás, não ir adiante, para frente. Aí escrevi uma coisa sobre elevador. Estou escrevendo que a gente toma. Trechos, eu não tenho tempo, eu trabalho bastante no meu emprego, era mais fim de semana, feriado à noite, madrugada, isso tudo muito blocado, não tinha uma história linear. E aí um belo dia eu estava no meu sítio em Secretário, com os textos todos no computador, e eu tomei a decisão, tipo 1 ano e meio depois, 2 anos, que assim, que eu ia apagar, porque eu não tinha chegado a lugar nenhum. Ai, que horror. Não, mas aí surgiu um troço que até hoje eu não sei explicar direito como é que aconteceu. Eu falei, mas caramba, se tiver uma história policial, que o camarada saiu do elevador, quer dizer, ele foi lá, porque ele teve a questão da audição, ele foi fazer o exame, ele parou no elevador, na hora que ele saiu ele viu uma determinada cena envolvendo uma mulher, ele resolve ajudar a mulher, essa mulher está envolvida numa trama de corrupção que tem prostituição também e acaba se dando em Brasília e tem uns... não vou ficar contando aqui a história toda.
Mas eu tinha vários outros trechos que eram só de digressões existenciais. Mas você conseguiu, digamos assim, um gancho. Exatamente, expressão. Esse livro só existe, não é porque eu tenho uma aptidão literária, é que eu tenho formação jornalística, e nós, o que a gente faz? A gente vai pegando caco de vidro, vai juntando para contar uma história. Mas eu não tinha como resolver, era tanta, fala de planta carnívora, física quântica, sexo e tal. Tubos. Aí eu falei, já sei, esse camarada passou por essa experiência e ele ficou tão mexido com ela que ele foi num psicanalista para contar a história. Aí eu consegui fazer um recurso técnico de tratar como se fossem sessões de psicanálise. Ele vai contando para o psicanalista. Mas ele conta as várias coisas. É muito comum quem faz análise chegar lá e dizer assim, estou com um problema com meu marido, ou não sei, aí comenta que comprou uma bolsa, que o trânsito está engarrafado, ou que absurdo, a corrupção, não sei o quê. Quem faz análise sabe que você não fica ali só falando de do marido que te traiu. É isso, você viaja na maionese e tal, não sei o quê. Aí eu, como bom neurótico obsessivo, o que eu calculei? Digamos que tenha durado durante 1 ano isso, com 2 sessões por semana, então consigo fazer os cortes da narrativa de acordo com o tempo psicanalítico. E com isso eu fiz uma das várias armadilhas que eu tenho para o leitor que fica interessante, que acho que funcionou. Eu começo a contar a história policial. Aí o camarada para e fala uma abobrinha sobre não sei o quê. Aí o cara fica ansioso para voltar para a história policial. Assunto, né? Então ele sempre sai e volta. Sai e volta. Você fica achando, eu estou lendo livros assim, que tem uma coisa a ver com a outra. É muito comum no livro, né? Aí depois você retoma. A dificuldade. Por isso que eu disse, teve um trabalho muito técnico de eu ter que reler depois o livro, faz sentido sair aqui e voltar para lá. Agora vem cá, me diz uma coisa, e o que a tua mãe tem a ver com isso? Não, aconteceu, quando eu já estava nessa fase... Eu já sei, mas vou... Quando eu já estava na fase de montagem, eu sei que é livro familiar, né? As mãos são da minha mulher, o título é da minha mãe. Depois eu vou contar. Eu já estava... quando eu falei, caramba, já estou com esses textos todos, já sei o que eu posso fazer, e vou ter um trabalho braçal enorme, né, de ficar montando e remontando, isso aproveito, eu não aproveito. Aí tive que pesquisar muito mais para aprofundar uns temas, mas aí eu fiz uma grande molecagem. Então, por exemplo, quando eu pesquisei sobre elevador, sobre física quântica, sobre os vários temas que aparecem no livro, quando eu transpus para o livro, na maioria das vezes, eu distorci. Eu botei informação, é a vingança do jornalista. Então, quando o leitor fica lendo ali, o que eu descrevo como foi inventado o elevador, ou como é que foi um determinado piano que existe, não sei o que lá, esse piano não existe, a história do elevador. Algumas coisas... Como é que foi inventado o elevador? O elevador existe desde os romanos. Mas tem a grande revolução na década de 60, quando criam o contrapeso que permite que, se você cortar, inclusive, o cabo, o elevador não cai. Isso é verdade. Só tem que eu relato mais algumas coisas sobre o elevador que são absolutamente... Só lendo o livro, né? Bom, mas voltando, a sua mãe... Aí eu estou lá na varanda lá do sítio, a mamãe entra com a autoridade dela, com a sua bengala e fala, ela tem mania de falar, olha cá, e este seu livro, quando ele vai ficar pronto? Aí eu falei, mãe, eu sou impaciente com a minha mãe. Mãe, eu não sei se eu estou fazendo livro, eu estou escrevendo uns textos aí, não sei o que vai acontecer. Ela falou, olha assim, eu não sei o que vai acontecer, mas que seja rápido antes que eu morra. Quando ela falou antes que eu morra, eu falei, caramba, isso é um título espetacular, porque ele passa uma série de... Qualquer pessoa que vê antes que eu morra, assim, o que eu quero fazer antes que eu morra? Tentei, desde uma história, de eu mesmo escrever um livro antes que eu morra, mas quem vier a ler o livro... ele vai constatar que tem 2, inclusive, cenas importantíssimas em que essa expressão, ela volta. Acabou tendo uma coisa assim muito forte. Aliás, eu estou sendo chantageada, porque a minha produção está assim, antes que eu morra, posso ter um aumento? Antes que eu morra, posso tirar uma folga? Enfim, brincadeira, mas antes que eu morra é muito sugestivo mesmo. A pessoa fica esperando que vai achar o quê, né? Não, e até ficou com uma visão que eu não me incomodo, porque, assim, de como eu sou mais conhecido como repórter e jornalista na área política, tem gente achando que é um relato de coisas que eu vou fazer antes que eu morro. Tudo que está aí Olha dentro... a mamãe aí aparecendo, isso foi na noite de lançamento, né? É isso, com a bengalinha lá dela. Me contaram que ela passou mal antes do lançamento. Gente, foi um perrengue, porque ela... Eu entreguei os originais para a editora em junho do ano passado. E a gente calculava que não dava para lançar no final do ano, que é sempre um período bom de lançar, Natal, essas coisas. E depois, passado maio, Copa do Mundo, né? Ninguém vai pensar em outra coisa no Brasil a não ser a Copa do Mundo. Aí eu me dei um estalo, eu falei, vem cá, e como esse livro é um festival de mentiras,
A gente podia lançar no dia 1º de abril, que é o dia, verdade, o dia da mentira, e esse livro esse dia estava disponível. Então, tudo acertado, 1º de abril, aí em janeiro, minha mãe faz aniversário em janeiro. Que dia de janeiro? 27. Nossa, eu faço dia 26, hein, mami? Assim, 15 dias antes do aniversário dela, eu estou lá posto em sossego lá no sítio, me ligam do Rio, para dizer, olha, desce voando que sua mãe está muito mal. E conforme a gente vem dirigindo o carro, peguei os trigêmeos e estava assim, os relatos que iam vindo eram cada vez piores. Que eu descobri que, além dela ter tido uma parada cardíaca, ela teve a parada cardíaca depois de ela ter levado um tombo e ter batido com a cabeça. Então, toda a avaliação médica, ela bateu com a cabeça, teve um derrame cerebral e fez a parada cardíaca. E já se discutiu se vai abrir a cabeça, não abre a cabeça e tal. Acontece que ela teve uma sorte inacreditável. E se recuperou? Não, pelo seguinte, ela começou a passar mal. Quando ela chegou no hospital, imediatamente ela foi entubada. Ela teve uma parada cardíaca de 5 minutos. 5 minutos. Então ela queria ir para o lançamento mesmo. Mas é o seguinte, mas a sorte é que como ela já estava entubada, não teve problema nenhum de oxigenação. Então ela ficou 24 horas apagada. Quando ela voltou, aí é uma história particular, mas paciência, que aí eu sempre implico com a minha irmã, ela volta, eu falei, mãe, fala meu filho, me reconheceu. Falei, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu falei, 11 de maio de 1955, quando você nasceu. Sua irmã quase Aí vira para minha irmã e fala, Heloísa, você nasceu depois. Aí eu perguntei, qual foi o filme que você viu antes? Que ela vai cinema. Vai cinema, vai teatro, não dá nada. Falei, qual foi o filme que você viu? Falei, memória antiga tá boa. Qual foi o filme que você viu antes de você passar mal? Eu não vou falar qual foi o filme, que o diretor é muito meu amigo, não vai achar que ela teve a parada cardíaca por causa do filme dele. Aí eu combinei com ela que ela tinha que durar pelo menos. Eu falei, mamãe, você não pode, brincando, você não pode fazer isso comigo. Vou lançar um livro daqui a uns poucos dias. Aí vão perguntar, quem deu o nome? Sua mãe, quem deu sua mãe? Morreu. Que horror. Mas vamos mostrar um vídeo aí. Vamos ver um vídeo aqui, que eu quero te fazer uma pergunta sobre esse vídeo aqui. Sua filha, né? Ela tem um grupo de funk, é isso? Ela participa do Carrossel de Emoções. Ela é vocalista do Carrossel de Emoções. E qual é a emoção de ter uma filha participando do Carrossel de Emoções? Eu acho um grande barato pelo seguinte, quer dizer, eu tenho, a minha formação é de um ecletismo cultural total. Eu gosto desde ópera até samba, para mim não tem preconceito de nenhum gênero. A história dela é até mais interessante, a vida toda quer ser cantora. Um belo dia ela descobre que tinha uma vaga de backing vocal do Afro Reggae, ela pega um ônibus. Quer dizer, eu na minha área de comunicação eu tratava muito dos projetos sociais, Afro Reggae, CUF e tal. Não tinha muito contato, por tabela ela sabia das coisas, mas não tinha nada dessa participação. Ela descobriu que tinha uma vaga de backing vocal, pegou um ônibus, foi para Vigário Geral, meteu a cara lá e ela foi durante uns 4 ou 5 anos backing vocal do Afro Reggae. Eu até brincava, ela era a única branquinha ali Nunca jogaram banana para ela. Ela era a única branca lá Nunca jogaram abacaxi, né? do Afro Reggae. Aí ela foi convidada, que aí virou um fenômeno interessante, porque não é funk, é samba funk. E é uma área, vamos dizer, um segmento, não sei se eu vou me expressar bem, mas que é o funk do bem, que é assim, a corrente do Claudinho. Politicamente correto, do Claudinho assim. Bochecha, não tem nada de agressividade, de baixaria e tal. O politicamente correto, é isso. E é muito bacana e esse troço estourou. Ela faz 4, 5 shows. Eu fico nervosíssimo, né? Porque eu não acho que carreira de artista seja uma carreira... embora você lide muito com artista. Agora deixa eu te fazer uma pergunta indiscretíssima. Mas ela está feliz, que é o que me interessa. Então, são 6 filhos, né? 6. Então, essa filha... Essa tem 31, eu tenho uma de 28, que é a Alice, que é jornalista, trabalha na área de internet. A Marina, que eu digo que é minha caçula... Eu digo assim, 3 filhas do século passado, que ficam furiosas com essa definição. A Marina está formada em cinema, ela toda hora está emplacando o assistente de produção, Essa é a Mariana. Essa é a Mariana com os trigêmeos, à esquerda. Já são do século XXI, né? Carolina é a menina, e na frente tem o Leonardo, e à direita temos o Gustavo. Nós todos fazemos parte da grande nação
rubro-negra. Não podia ser perfeito, né? Fotos, gente? Aí isso é Facebook, né? Você dá mole e fica botando. Pois é, aqui a gente tem umas internautazinhas pesquisadoras, né? E essas aí são... É uma família muito divertida, a gente é muito alegre, muito brincalhão. A única coisa importante mesmo na vida, eu botei uma foto no lançamento, eu falei, o próximo livro, assim, o que interessa na minha vida são os meus 6 filhos, o resto é besteira, A gente né? tem uma brincadeira toda segunda-feira, a gente chama jantar de primeira na segunda, a gente sai junto. Essa foto, caramba, essa que vocês acharam, essa última de baixo, do meio, é uma das maiores emoções que eu tenho na minha vida. Como vocês devem imaginar, eles são trigêmeos e nasceram prematuros. A Carolina nasceu a menorzinha de todos. Ali eu estou fazendo uma técnica que é relativamente moderna, chama canguru. Você faz a barriga, já. Uma coisa impressionante. Você pode ser pai, mãe, mas é uma raridade. Quer dizer, como pai, foi a coisa mais próxima que eu tive de maternidade. Você bota o bebê, ele fica envolto, e você tem que ficar pelo menos umas 2 ou 3 horas com a ali. criança ali. Aí acaba acontecendo um fenômeno interessante, que é quase como se o bebê estivesse dentro, que ela começa a se embalar pelo ritmo da respiração do pai no lugar da mãe, batimento cardíaco, aí tirava a Carolina e pesava, ela tinha engordado 150, 180 gramas. Você fala 180 gramas? Não, mas é muito. Para quem nasceu com 1.500, 1,5 kg, isso faz uma diferença, assim, é uma das coisas mais emocionantes que tem. Mas aí tá uma mistureba de filha. Tá misturada. A gente quis homenagear os 6, né? Agora tem outra coisa vai ser engraçada. Um ciúme, né? Quer dizer, meu pai morreu muito cedo, ele morreu com 50 anos, eu tinha 25. E até o nascimento dos trigêmeos, que estão com 11 anos, são 2 meninos, Leonardo, Gustavo e Carolina, eu só tinha mãe, irmãs, filhas, sobrinhas e tias. Eu estou aprendendo a lidar com... Tá gostando? Voltei a ter dor nas costas, que eu tenho que jogar futebol. Mas rejuvenesce também, né? De fazer campo de futebol, essas coisas assim. Erlange, deixa eu fazer uma pergunta indiscreta, porque a gente sabe que no trabalho, aqui na Band, ou no SBT, nas emissoras, a gente tem cargos, e você ocupa um cargo muito importante na TV Globo. E é curioso, porque você vem do jornalismo escrito e está ocupando um cargo importantíssimo na televisão, que é um outro veículo completamente diferente, e você é diretor da linha de qualidade, né? O que faz exatamente? O que você faz exatamente? Olha só, na verdade, o meu trabalho é voltado para a grade de programação. Tipo o quê, por exemplo? Assim, é uma coisa de muita complexidade e muita simplicidade. Você, quando abre, por exemplo, um botequim, você bota ali os produtos e fica esperando para ver quem vai vir comprar o sanduíche, quem vai comprar a coxinha, vai comprar refrigerante. Televisão, como você sabe tão bem quanto eu, no dia que o seu programa vai, sábado, existe um determinado público do outro lado da televisão. Quer dizer, é esse público que está disponível, que a gente sabe que é uma quantidade X de televisões ligadas, uma quantidade Y de mulheres, homens, adolescentes e tal. O nosso trabalho da minha área é verificar se o conteúdo que a gente vai colocar ao ar e o conteúdo que já está ao ar estar de acordo com a expectativa daquele público. Não adianta você chegar, então, por exemplo, você resolve para fazer um programa de humor jovem para exibir sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. O jovem não está em casa. Não está em casa sexta-feira. Bom, eu vou para o intervalo e volto já conversando com o Luiz Erlanger, tá bom? Ele vai contar algumas coisas mais interessantes, não vou adiantar, mas já eu volto, tá bom? Um beijo carinhoso, até já. Só o sacrifício da vida pode resgatar o erro de um fracasso. Minha missão era ser presidente da República. Perante Deus, eu acuso um só homem pelo assassinato do major da Aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Esse tiro dado no pé do Lacerda atingiu as costas do meu governo. Esse homem tem nome e endereço certo. É Getúlio Vargas e está sentado na cadeira da presidência da República desse país. Sempre governei para o povo e me senti amado por ele. Nos últimos meses da minha vida, meu governo foi gravemente acusado de corrupção. Gravemente. Não existe uma prova contra ele. O Gregório foi seu cão de guarda durante mais de 15 anos, mandando matar e roubar. O que um integrante da guarda pessoal do presidente estava fazendo na Rua Toneleiro, em frente à casa do Carlos Lacerda?
Diga logo o que eu preciso saber. Estão usando o Gregório para dar um golpe. Seus amigos te abandonaram. Foram eles. Isso que você está falando muda tudo. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Getúlio não está envolvido nesse crime. Eu não vou trair o presidente. Ou o senhor trai o presidente, ou o senhor trai o seu país. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Nos últimos 7 anos, a nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Olha, o Luiz Erlanger lançou esse livro aqui, né? Antes que eu morra, eu contei para vocês a história toda, essas mãos lindas são da mulher dele, que é mega ciumenta, né? O teu livro, a propósito, é para maior de 16 anos, por quê? Aí foi uma... Esse livro todo é uma grande brincadeira, mas eu resolvi fazer assim, marcar uma posição. A gente vive num país, e isso passa um pouco pela minha área, que tem a classificação indicativa. Hoje a gente vive um movimento muito triste, eu diria, assim, fundamentalista, aquilo que eu já comentei rapidamente, falando que você culpa a janela pela paisagem. Entendi. Então é o seguinte, você pode ir na orla do Rio de Janeiro, determinado horário, que está cheio de prostitutas, e as crianças vão ver prostitutas e tal, mas se você bota numa novela da Globo, você tem algum tipo de censura. Nesse período agora mesmo, a gente adaptou uma novela para um determinado horário e existe uma lei no Brasil de classificação indicativa. Qual novela? Que fica um grupo, a Bandeirantes, todo mundo passa por isso, você é obrigado, tirando os programas jornalísticos, você é obrigado a enviar para Brasília e há feito uma definição de faixa etária. Correto. Tanto é correto que eu achei por bem, até como eu tenho filhos, colocar que este livro é recomendado para maiores de 16 anos, porque tem linguagem própria, tem sexo, tem violência e drogas. Então, eu acho o seguinte, aí o pai decide, né? Tem que decidir. Quer dizer, porque, por exemplo, nesse caso, acho que não tem muito que decidir não, porque é um livro com cenas barra pesada. Mas, por exemplo, existem várias nuances de interpretação de princípios morais. Você tem uma família que é religiosa, é diferente de uma família que é até tem uma evangélica ortodoxa e tal. Quer dizer, você delegar a um grupo bem intencionado, que são de técnicos de Brasília, para decidir o que nossos filhos podem assistir. É muito difícil, né? Isso é complicado. E não é só a questão da televisão, que é um pouco mais grave, porque o que mudou recentemente é o seguinte, antigamente você ia com o teu filho ao cinema. Hoje, dependendo da faixa etária, se você for um filme de 18 anos, se for com o teu filho de 17 anos, você não pode entrar. Eu acho tudo muito complicado, porque, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo de cenas de amor e cama, que hoje são muito comuns nas novelas. Então, uma novela das 7, das 8, as pessoas se abraçam, se beijam e evoluem para uma relação sexual. Eu acho delicado quando você tem um filho de 4 ou 5 anos. Não que todas as pessoas não façam. Aí você fala sobre... mas... Enfim. Você sabe qual é o grande absurdo? Você fala sobre... diga. O que eles argumentam? É que não tem pai e mãe em casa tomando conta da criança para decidir o que ela pode ver. Então, para mim é um problema muito mais sério. É muito complicado. Como é que o Estado admite que fiquem criança sozinha em casa? O Estado tinha que garantir, como era algum tempo atrás, um ensino integral. Não, mas tem questões básicas, assim, que a própria Globo ficou muito tempo para decidir. Beijo gay, enfim, algumas coisas que mudam o comportamento daqui para frente. Vou te dar um exemplo de como a coisa fica... Esse livro trata muito do politicamente correto de uma maneira crítica.
o Departamento de Classificação Indicativa não faz restrições ao beijo gay. É muito mais fácil você... A decisão de colocar ou não um beijo gay... Doutor? Não, foi muito mais da gente avaliar se a sociedade brasileira estava pronta para o beijo gay, ou mais ainda, não colocar um beijo gay como se fosse uma meta a ser atingida. Entendi. É conseguir fazer uma trama dramatúrgica de tal forma que o beijo gay viesse, por exemplo, naturalmente. Não pode ser um campeonato do primeiro beijo gay. Claro, claro, mas já acabou virando. Não, enfim, porque você vai, não, houve. Você viu que não teve reação negativa. Foi lógico. Tão natural, foi tão bem encaminhado, que não tinha sentido não ter. Agora a gente tem nessa próxima novela do Manuel Carlos, por exemplo, essa questão do beijo gay entre mulheres, quer dizer, do beijo homossexual entre duas mulheres, assim. Enfim, e como é que vocês estão lidando com isso agora? Não, mas assim, eu acho que você não pode fazer diferença da questão da homoafetividade ou heterossexualidade. Você pode ter um beijo heterossexual que seja muito mais chocante do que um beijo homossexual. Mas a questão é que eu acho o seguinte, que é o ponto que eu me pego. Nós não vamos aqui, nós dois, nem em Brasília, que tem um código, tem uma tabelinha, isso pode, isso não pode. Eu, por exemplo, eu levo meus filhos, eu não vou levar eles para boate, nem para tomar bebida, nem para ver show pornográfico. Mas há alguns tipos de filme, por exemplo, a gente, nós fizemos uma viagem agora. Então, a gente foi no Anne Frank, lá no Museu da Anne Frank, é fortíssimo. Gente, é fortíssimo. São crianças sendo mortas. Isso se você colocar na teledramaturgia... Mas é uma lição de história, vai ser vetado. Vai ser vetado. Ô, Erlange, infelizmente eu estou com o tempo acabando de novo, porque você fala muito bem, uma surpresa extremamente agradável. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta assim básica. O que você não gostaria de colocar no ar hoje? E o que mais você gostaria de colocar no ar hoje? Você sabe que a gente costuma dizer que o jornalista é o maior especialista em separar o joio do trigo. Entendi. Então tem que, invariavelmente, a gente publica o joio. Eu acho... Eu gostaria de inverter. Para mim, o grande sonho que eu tenho como jornalista cidadão é você conseguir mostrar uma grande evolução que o Brasil precisa na área de educação. Eu acho que o grande problema que o Brasil tem é na educação. Então, invertendo... Você queria dar uma boa notícia? Não, mas sim, mas invertendo. O que eu não gostaria de dar são as notícias que a gente faz repetidamente, mostrando o caos terrível que é a educação no país. Porque acho o seguinte, tudo bem, você tem a violência, tem droga, tem corrupção, mas tudo isso é decorrente da péssima educação que nós temos no Brasil. Qual é teu sonho? Meu sonho? É um sonho meio impossível, porque volta para antes que eu morra. Eu quero viver eu sou um pai tardio com meus trigêmeos. Eu perdi meu pai mais cedo. Meu grande sonho é pequeno, é vê-los formados e independentes. Quer dizer, a minha meta, eu voltei a malhar, eu cuido da minha saúde, porque eu tenho a obrigação de Leonardo, Gustavo e Carolina vê-los o mais longe possível, e de preferência minha mãe também, com seus 86 anos. Olha, parabéns pelo seu aniversário. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, a gente está gravando na véspera do seu aniversário, tá? Tá ótimo. Então, inferno astral, né? Não, inferno não, você está muito bem aqui, não tem nada de inferno. Olha, eu queria dar os parabéns à mãe dele, à minha mãe, à minha sogra, minhas irmãs que são mães, enfim, a mãe da minha sobrinha que acabou de casar, a sogra, enfim, as mães todas, as funcionárias da minha casa que são mães, que lutam muito para criar os filhos com educação, né? Enfim, mamãe, você querida, um beijo, eu te amo. Eu espero que todo mundo faça. Eu recebi um vídeo que eu não sei se eu vou ter condições de editar aqui, mas eu acho que escreve uma cartinha para sua mãe, né? Mãe não tem mães que não lê e-mail, não precisa um presente grande, não, mas uma carta à mão, né? A minha mãe usa o WhatsApp. A sua mãe usa? Usa, danada. Ai, que maravilha. Então, mas para quem não usa o WhatsApp, né, escreve uma cartinha, tá? Olha, um beijo carinhoso, até semana que vem. Foi um prazer, muito obrigada à TV Globo por ter autorizado a sua vinda até aqui, né? E a gente volta na semana que vem. Beijo, tchau.